Foi? Oi, Tudo certo, Agatha? tudo certo, Gabriel. Que bom. Eu esqueci completamente do horário. Tava aqui eu me consultando. Meu Deus, 6 horas. Esses tempos de quarentena a gente fica um pouco confuso com horário, com data, com tudo isso, né? Tudo meio doido. É verdade, é Faz verdade. parte. Faz parte. Primeiramente, queria agradecer a participação, a disponibilidade de estar aqui falando com a gente. A Eu que Rural agradeço. admira muito o seu trabalho. Que bom, eu que agradeço o convite, fico honradíssimo de ser convidado para participar dessa live. Muito honrado mesmo. Que ótimo. Vou Olha, fazer a sua apresentação. Tem já gente tem a falando galera aí com que eu já você. conheço, ó. Olivia tá aí, Dani tá aí, isso de quem eu consegui ver, né? É verdade, tem muitos fãs aí. Vou dar autógrafo. Vou fazer sua apresentação, então, que é grande, aí a gente pode começar rapidinho para poder iniciar a Beleza. nossa conversa. Que tem bastante conversa. Exatamente. O Gabriel, ele é médico veterinário, formado pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos, com especialização em ciências do laboratório clínico, com ênfase no diagnóstico in vitro pela UFRJ. Ele fez mestrado e doutorado em clínica e reprodução animal pela UF, com ênfase no diagnóstico laboratorial em citopatologia e hematologia. Atualmente, ele é professor dos cursos de graduação em medicina veterinária do Centro Universitário Univeritas e da Universidade de Santa Úrsula, além de trabalhar com diagnóstico citológico em animais domésticos e silvestres e mielograma de animais domésticos. É isso? É isso mesmo, perfeito. Tô vendo aí até o pessoal aí da FESO, legal, de onde eu me formei, meus alunos, tá muito legal. Feliz mesmo. Então, a gente resolveu escolher esse tema porque é um tema, assim, que nem todo mundo domina tanto. Muitas pessoas possuem dúvidas quanto ao envio, quanto às interpretações, quanto essas amostras podem sofrer interferências. Então, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre a citopatologia, qual que é a importância e as vantagens desse tipo de abordagem diagnóstica. Claro. Então vamos lá, gente. Então boa noite, pessoal, todo mundo. Olha, a Roberta tá aí, legal. É bom rever o pessoal mesmo que na live, né? Sim, Então, na verdade é aquilo, né? Primeiro eu queria só rapidamente contar como é que foi minha experiência com citologia, né? Que na graduação, pelo menos na minha época, citologia era um negócio que a gente não ouvia muito falar, né? E aí, quando eu fui estagiar, fazer o meu estágio oficial e não, né, tanto supervisionado quanto não supervisionado lá em Botucatu, na Unesp, e lá o serviço de citologia é algo assim, fora desse planeta, né? A rotina é absurda. E lá eu me apaixonei pela citopatologia. E desde então eu tenho esse foco, né? Com trabalho com a citopatologia. E na verdade a citologia, né, quando bem utilizada, quando bem processada, ela pode fechar diagnóstico. Né? Existe muito essa coisa do a citologia não fecha diagnóstico. Ela fecha diagnóstico de diversas patologias. E em diversas patologias ela vai te orientar sobre qual é a próxima etapa. Né? Fazer uma boa abordagem de uma amostra, onde você tira informações, talvez não conclusivas, né, sobre aquele tipo de lesão, mas você consegue orientar muito o clínico ou o cirurgião em relação a que tipo de procedimento tomar, ou em que tipo de procedimento não tomar. Né? Tem um relato que eu sempre falo nas minhas aulas, de um relato baseado em fatos reais, a gente sempre modifica um pouquinho para não... Né? Mas a gente sabe que existem algumas situações assim, onde um animal foi amputado porque tinha uma lesão sugestiva na radiografia de um osteosarcoma. E não foi feita nem cito nem biópsia, o animal foi amputado e na verdade era uma osteomielite fúngica. Né? Então assim, se tivesse sido feita uma citologia dessa lesão, possivelmente não teria sido encaminhado para amputação. Né? Então, como a citologia é um exame onde na maior parte das vezes a gente consegue fazer uma coleta, fazer uma análise daquela lesão, sem precisar sedar o animal, sem precisar anestesiar na maior parte das vezes, né? Porque até na pele, uma biópsia de pele, você precisa nem que seja fazer um anestésico local e dependendo do animal, sedá-lo. Né? E com a citologia você rapidamente, com pouco custo, você tem acesso a uma amostra que pode te orientar
e muito no encaminhamento daquele paciente. Então, a citologia ela é um apoio diagnóstico, ela não é muitas vezes o padrão ouro que a gente gosta de falar, mas é aquilo, ela nos orienta, ela nos encaminha e com isso a gente evita custos desnecessários para o proprietário, né? E evita um desgaste para aquele paciente. Quanto mais tempo a gente demora num diagnóstico, mais tempo a gente vai demorar num tratamento ou não conseguir o tratamento. Né? Então a cito, ela é aquilo, em minutos você tem uma amostra, em alguns dias, né, dependendo de onde você trabalha, de como você trabalha, né, quando a gente vê as palestras externas, sempre em algumas horas você tem a cito. A realidade aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né? A gente não tem o patologista dentro do hospital, mas essa seria uma realidade maravilhosa, eu acho que é uma tendência os hospitais terem seus patologistas de estimação, né, e melhorarem seus equipamentos. E é isso, hoje a gente vai falar sobre a citologia porque, na minha experiência, né, eu vejo que em qualquer amostra laboratorial, 75% dos erros de interpretação são pré-analíticos. Né? E como a citologia é um exame simples, muitas vezes a gente não presta atenção e, pela simplicidade, manda uma amostra inadequada. Né? E aí é isso que a gente vai bater o papo hoje. É exatamente isso que eu ia até te perguntar, se existem interferências que podem gerar dificuldade na analisação desse exame. Muitas. Muitas. Eu fiz uma listinha, na verdade, né, de algumas das principais falhas que eu recebo aqui. Tá? Perfeito, tá. Então a gente pode entrar já para as perguntas, e aí no decorrer das perguntas você pode ir falando um pouco mais específico de cada tipo de amostra, né? Perfeito, maravilha. Perfeito? Então tá, então vamos começar com a primeira. Quais as principais indicações para se realizar um exame citopatológico? Então, na verdade, assim, qualquer lesão, ela pode ser analisada, né, na citopatologia. Né? Nódulo, secreção, vesícula, úlcera, massa, nódulos pequenos, enfim. Qualquer amostra é avaliável a citologia. O que vai definir se ela vai ser bem avaliável ou não é justamente o método de coleta. Né? E assim, existe uma regra para a coleta de citologia? Não existe um manual padrão. Tá? A coleta vai depender da densidade da lesão, do formato da lesão, do tamanho, do aspecto. Né? Então assim, e eu digo essas coisas porque pode parecer não imaginável quando a gente fala, mas eu recebo amostra às vezes, né, nódulo no membro. E aí quando eu vejo só tem, né, só tem célula superficial de descamação. E eu penso, bom, isso pode ser um cisto epidérmico. E aí eu ligo e pergunto, o médico, eu fiz um imprint. Eu falei assim, mas tinha úlcera? Não tinha úlcera. E aí você fica naquela situação, né? Como que eu falo para a pessoa? Cara, as células não vão pular lá de dentro da lesão para sua lâmina. Né? Então, assim, o método de coleta é um método extremamente importante. Né? Então, assim, nódulo muito pequeno, a transfixação do nódulo, né? Transpassar o nódulo com agulha. Né? Então, assim, hoje eu espero que a gente consiga, dentro das perguntas que a gente vai ter aqui, que eu consiga esclarecer um pouquinho melhor, dentro de cada tipo de amostra, qual que é a melhor metodologia de coleta. Né? Claro que isso vem muito da vivência, isso vem muito da compreensão e do seu contato com o patologista. Né? Você ligar para ele e falar assim, beleza, tô com uma amostra de tal jeito, o que você me recomenda? Né? O que você tem na sua experiência com esse tipo de lesão? Né? Vale a pena eu fazer lesão? Fui lá e tem uma cadela com um nódulo mamário. Né? E aí você encosta na mama e tá quente, né? Tá com calor, rubor, dor, né? Todos os sinais cardinais da inflamação. Vale a pena eu coletar essa lesão? Né? A lesão, a agulha chega com facilidade? Eu preciso sedar o animal? Tem uma série de pequenos detalhes que a gente precisa atentar. Né? E, enfim, eu acredito que a gente vai conseguir esclarecer a maior parte dessas dúvidas hoje. Verdade.
Principalmente essa questão da comunicação, né? Que o patologista ele não é só aquele veterinário que está dentro de laboratório, ele também ajuda a interpretar todos aqueles achados e contribuir no diagnóstico final, né? Isso. Então vamos para a segunda pergunta. Quais os principais erros observados no encaminhamento de uma amostra citopatológica ao laboratório? E qual seria a forma ideal de encaminhar essa amostra? Então vamos lá, eu vou falar, né, eu fiz uma lista aqui, aproveitando então essa pergunta, eu fiz uma lista que desde que a gente recebeu o convite, eu falei, eu vou anotar os erros de coleta e de encaminhamento que eu vou perceber durante essa semana, né? Então, dentre esses erros, aí eu vou dar uma olhada aqui na minha lista, né? Tá. Acredite ou não, a amostra, peraí que eu vou pegar, que eu botei uma caixinha de lâmina aqui para ilustrar, a amostra desse lado e desse lado, né? Apesar de leitura, não é livro, né? Eu não vou virar a lâmina, né? Como eu viro uma página. Algumas não atrapalham tanto. Por exemplo, a amostra está de um lado e o lado fosco da lâmina está do outro, né? Aí eu já desenvolvi a habilidade de escrever ao contrário. Mas eu acho que assim, a lista é grande, tá? Mas eu acho que se eu for listar aqui os principais erros, tá? São a confecção da amostra, né? É muito comum na hora de expelir o material na lâmina, a gente coloca a agulha. Eu não tinha agulha normal, então eu só trouxe agulha de coleta. Eu uso gelco para coletar amostra de fígado, porque eu tô sem agulha comum. Mas enfim, vou simular aqui para vocês. Tá a agulha, tá a lâmina. Ao invés de encostar a agulha na lâmina, a pessoa bota a agulha assim à distância, empurra o material e aquele material faz assim na lâmina, ó. Eu chamo carinhosamente de tiro de escopeta, né? Fica aquele monte de gotícula espalhada, né? Aquelas gotículas ressecam muito rapidamente e aí quando eu vou olhar no microscópio eu tenho múltiplas camadas de células, a luz não atravessa aquelas células, elas ressecam, fica parecendo aquele chão do sertão, sabe? Ressecado, um monte de caquinho, né? Então, né, tiro de escopeta e as amostras muito espessas são uma falha muito comum e que atrapalha muito a interpretação. Tá? Armazenamento de lâmina na geladeira é bem comum, bem comum. Inclusive, estão pedindo aí para tirar os comentários do meu rosto, eu não sei como é que faz isso. Inclusive, né, não sei nem se tem como. Inclusive, isso é uma orientação até que eu passaria pros não sei se tem como eu... Não tem. Para os motoboys, né, laboratório que trabalha com motoboy, para não colocar a amostra de citologia dentro da caixa do baú refrigerado, né? O imprint de lesão fechada, que a gente falou. Enviar pouca lâmina, tá? Então, assim, às vezes você tem lá, Rottweiler de 8 anos... 45 quilos, lesão no palato. Aí você teve que sedar o animal, e aí eu recebo uma lâmina. Né? Então, assim, olha o acesso que você teve. Caramba, o animal tá ali na mesa, fez uma, não ficou legal, faz outra, coleta de novo. Né? E eu acho que a principal falha é o transporte. Né? No caso de citologia, é não utilizar o transporte adequado. É enrolar a lâmina no papelzinho, né? É mandar a lâmina solta, é mandar a lâmina sem identificação de local de coleta. Né? Às vezes o animal tem 2, 3 nódulos. Um no olho, um na orelha e um no dedo mindinho do pé. E aí vem 10 lâminas. Quem é de cada local? Né? É impossível. Né? Então, assim, essas são algumas das mais frequentes, mas eu citei aqui também a exposição ao formol, mesmo que não proposital. Às vezes você tem um armário de amostras, e aí você tem peça formalizada e lâmina de citologia na mesma prateleira. O vapor da formalina interfere muito na morfologia das células. Né? Então, assim, a forma ideal, aí de uma maneira genérica, é fazer um número suficiente de lâminas. Normalmente, a gente estima uma média de 3 lâminas por lesão. Né? Isso é uma média. É claro, conseguiu 5 lâminas, não vai jogar 2 fora e mandar só 3. Né? Manda o que tem.
E não vai também gastar uma caixa inteira de lâmina em um nódulo, né? É uma questão de bom senso. Então, assim, a gente fazendo uma quantidade de amostras adequada, a gente fazendo um transporte adequado e um tempo de processamento, teve um comentário aí, lâmina colada uma na outra. O pessoal vai lá, faz o imprint, aí pega a outra lâmina, cola Bota por cima. e manda assim. Gente, isso aqui quando seca a proteína aqui, é pior que super bonder, gente. Não sai por nada. Além de degradar, além de crescer bactéria, aí tu vê aquela bactéria em colônias. Aí tu fala, isso não é infeccioso. Isso foi um meio de cultivo in vitro, né? Então, e uma outra questão importantíssima, histórico. Histórico e suspeita clínica. Né? Eu já ouvi, Agatha, a seguinte frase, tá? Isso também é novamente baseado em fatos reais. Perguntei, amostra na parte fosca, bem comentado ali nos comentários, tá? Eu perguntei, você não tem como me adiantar um histórico, sou suspeita? E o comentário foi, mas eu vou te dar cola? Você não é patologista? Eu, cola? Bom, tá, né? Tudo que eu sei é fifi e lesão de pele. Beleza. O que é mais além disso? Né? Então tem uma série de... Né? Oi? Seria para ajudar, no caso? Isso, o histórico não é cola, o histórico é informação. Né? Óbvio que eu sabendo que é um nódulo de 5 centímetros firme, que surgiu há 2 semanas, eu tenho muito mais informação para, no meu conhecimento epidemiológico, né, eu entender qual é a possibilidade dessa lesão. Né? Perfeito. Então, essa foi a listinha dessa semana, dessas semanas. Né? Sempre tem algumas mais. Né? Sempre tem, né? A gente no laboratório sofre, né? Oh. Imagina. Vamos para a terceira pergunta. Aí você já falou, erros em coleta e confecção de lâmina. São frequentes? Você já meio que respondeu. E qual seria a melhor maneira de realizar essas lâminas? Então, é aquilo. Sobre os erros, é aquele percentual, né? 75% das amostras, né, das análises são erro pré-analítico, né? Agora, eu acho que a principal regra da citologia, para a minha amostra, dizendo exclusivamente em relação ao preparo da lâmina, né, é a gente ter uma camada única de células e secar no ar. Tá? Pegou, fez o squash. O pessoal está perguntando assim, o lado correto de colocar o material. Às vezes a gente está de luva e não tem como a gente passar o dedo e sentir o lado fosco. Pega outra lâmina, eu ensino para meus alunos isso. Pega outra lâmina e, não sei se vai dar para ouvir, ó. Faz barulhinho e não faz barulhinho. O lado que faz barulhinho é o lado fosco, né? Fica para cima. Fez o squash, não larga aquele material na bancada. Balança. Pega a lâmina e balança no ar. Tá sem... Eu também costumo dizer isso. Não tenho. Eu não consigo. Tá muito o material está muito molhado, está demorando. A gente tem 2 ferramentas. Uma, todo mundo tem. Ou pode desenvolver. Paciência. E a outra, nem todo mundo tem, mas todo mundo quer ter um dia. Que é o estagiário. Ele não está ali para aprender e te auxiliar. Enquanto eu faço a coleta, seca essa. A próxima, você coleta e eu seco. Entendeu? Então, assim, é uma troca. Né? É uma troca. Você tem ali um auxiliar, um estagiário, a gente faz essa troca. Né? Então, a melhor maneira de se enviar uma amostra é fazer uma camada única de células, né? Não botar essas gotas espessas de celularidade, isso atrapalha muito, e anexar o material dentro de um transporte adequado. Não tem o transporte. Gente, a gente pode inventar. Tá? Tem uma cliente minha que usa embalagem que sobrou de vacina. Ela coloca as lâminas ali dentro. Ela pega, sempre que ela me manda a amostra, eu mando foto para ela, eu falo, hoje eu estou apaixonado. Né? Ela coloca a amostra de um lado, do outro lado ela coloca uma fita durex e ela prende numa caixa de transporte, uma caixa de vacina. Mandou aquilo protegidinho, chegou, eu tiro o durex do lado de trás, a identificação está sempre do lado certo, e eu procedo com o processamento. É bem tranquilo, a gente sabe que nem sempre a gente tem tudo à mão, a gente tem que ser um pouquinho MacGyver, né? Sim, é verdade. Você já teve experiência com secar a lâmina com secador de cabelo? Mas aqueles mais fraquinhos? Sem calor.
Sem calor. Já. Já coloquei ventilador, né, para cima, né? Então assim, se botar o vento quente, vai queimar as lâminas, fato, né? Agora, se botar um vento frio, aí é a mesma coisa que balançar o ar. O que a gente precisa, na hora que a gente balança a lâmina, a gente está acelerando a saída da água das células, né? Porque quando a gente demora para fazer essa secagem, deixa na bancada, também tem água que entra na célula, alterando sua morfologia, né? Então o ideal é a gente balançar para aquela água evaporar. Quanto mais tempo demorar o líquido do tecido em contato com as células, mais alteração morfológica a gente vai ter. Isso dá para experimentar no laboratório. Pegou uma amostra de efusão, fez uma lâmina e secou na hora, uma lâmina e deixa secar no ambiente. Compara as duas. Tá? Então assim, é balançar até secar. Se olhou, tá molhado ainda, continua chacoalhando. A não ser lipoma. Porque lipoma é gordura. Aí não vai secar por nada nessa vida. Tá? Não adianta. Não adianta. Verdade. Bom, vamos para a pergunta número 4. Claro. Existe um tipo de coleta ideal para cada tipo específico de neoplasia ou nódulo? Ou eu posso utilizar qualquer tipo? Punção aspirativa, imprint, escarificação? Certo. Bom, na verdade, né, para cada tipo específico de neoplasia, não tem como a gente saber antes de coletar. Né? Então, é aquilo, depende, né, do aspecto da lesão. A lesão é muito firme, né? Eu vou aplicar aspiração. Eu, particularmente, eu tenho uma boa taxa de resultados com a punção por capilaridade na maior parte das lesões. Tá? Então, a punção por capilaridade, o nódulo é uma tangerina, né? E a seringa, a agulha. A punção por capilaridade se baseia basicamente em fez a antisepsia local, preparou o local para coleta, insere a agulha, e aí a gente faz o movimento de vai e vem, como se fosse um leque em diversas direções, e tira. Beleza. Para a maior parte das lesões, Agatha, eu tenho bom resultado com a punção por capilaridade. Tá? Mas aí fez a punção por capilaridade, não veio nada. Por exemplo, lipoma. Voltando a falar dos lipomas. Né? Muitas vezes, como o lipoma tem células muito grandes, por estarem repletas de lipídio, né? Na hora que a gente faz a punção por capilaridade, elas são células bastante unidas entre si. Na hora que a gente faz a punção por capilaridade, muitas vezes vem o material, material gorduroso, né? Os lipídios vêm, mas não vem os adipócitos. Então a minha exceção é lesão com aspecto de lipoma. Lesão macia, né? Você vai lá e, poxa, essa lesão está bem macia, é bem nodular, crescimento regular, constante, cara de lipoma. Essas lesões eu gosto de aspirar, tá? Tem gente que vai preferir aspirar tudo. Eu acho a aspiração mais complicada, porque você tem que, ao mesmo tempo que controlar o movimento, colocar pressão negativa suficiente, tá? Porque agora eu vou usar a seringa para demonstrar uma coisa aqui. Não adianta nada eu pegar uma seringa de 10 ml e colocar isso aqui de pressão negativa. Tá? Eu tenho que inserir a agulha, puxar mais ou menos uns 2/3 enquanto seguro o nódulo com a outra mão. Então, olha aqui a complicação. Né? E importantíssimo, eu tenho que soltar o êmbolo e deixar ele voltar naturalmente para a posição dele antes de desacoplar a seringa. Porque se eu tiro, se eu vou lá no meu nódulo, joguei suco de tangerina na minha mesa toda, mas está tudo bem. Se eu vou lá no meu nódulo, puxo, aqui não vai voltar porque não tem vácuo, é uma fruta, mas se eu continuo puxando o êmbolo e tiro a seringa, tiro a agulha, o material todo que estava aqui dentro veio parar aqui dentro. E aí você não recupera. Tá? Então assim, por exemplo, lesão ulcerada. Imprint, é legal? É legal. Basta o imprint? Talvez não. Tá? Eu gosto de falar do TVT, né? Que o TVT é aquela coleta, esfolia muito, basta um imprint que você já consegue material. Pode conseguir? Pode. Mas o que eu recebo de lesão de TVT, onde eu tenho 95% de células inflamatórias, 5% de célula de TVT,
E no imprint, que é aquela pataca de célula dessa grossura, se tivesse sido associada uma punção por agulha fina junto, duas técnicas, dois métodos. Poxa, será que só a PAF é suficiente? Então eu faço uma PAF e um imprint. Ou faço uma PAF e uma PAF. Ou uma escarificação e um imprint. Então eu posso associar métodos. Né? Associar métodos é bom. E conhecer a celularidade daquele material que você está trabalhando. Né? Ah, o material... Olhou, botou na lâmina, botou na lâmina. O material é puramente... Espera, um alarme aqui que eu não sei do que é. O material é puramente sanguinolento. Ah, então talvez seja a hora de eu repensar o método. A lesão é muito macia no centro e mais firme na borda. Tenta coletar das bordas também. Lesão muito grande tende a ter o centro necrosado. E aí você punciona o centro e manda para o laboratório, o material não é diagnóstico porque tem necrose. Aí você tem um diagnóstico de um processo inflamatório, né? Enfim. Então, coleta da borda também da lesão. Né? Vamos fazer uma amostragem realmente significativa da amostra. Né? Precisou mandar. Eu prefiro receber 10 lâminas e ter material em uma do que receber uma lâmina e não ter material nela. Entendeu? Verdade. E como é frustrante para... pra gente é frustrante liberar a amostra não diagnóstica, sabe? É muito frustrante. Você sabe disso. É verdade, é complicado. E como às vezes, na maioria das vezes, a pessoa está mandando uma citologia, é para esclarecimento, né? E aí, quanto mais informações, melhor. Então, vamos utilizar essa técnica com consciência também, né? Alguém citou aí no chat, o Qualifique, citou o citoaspirador. O citoaspirador é uma excelente ferramenta, só que ele não é uma ferramenta que todo mundo tem acessível, né? Claro, coleta muita citologia, trabalha com neoplasia, compra um citoaspirador que ele vai facilitar e muito o seu trabalho. Perfeito. Eu nem sabia que existia. É como se fosse uma pistola que você acopla a seringa e aí você com uma mão só é como se fosse um gatilho. Você puxa, essa parte, as asas ficam presas e o êmbolo fica acoplado ao gatilho. Então com uma única mão você aspira e faz o movimento em leque ao mesmo tempo. Perfeito. Para quem tem mão pequena é uma salvação. Vamos lá, vamos então para a pergunta 5. Numa análise citopatológica, quando na coleta se obtém baixa celularidade, eu posso mesmo assim confirmar um diagnóstico ou eu devo sempre solicitar uma nova recoleta? Você está dizendo em relação... Bom, vou analisar dois cenários. Eu, como clínico, coletei e tem pouco material. Aí, no caso, eu vou tentar fazer uma nova punção. Tá? Agora, eu, como patologista, recebi uma lâmina com pouca celularidade. Né? Eu vou contar um caso. Tá? Um caso que aconteceu comigo. Uma colega minha, que é dermato, e ela faz muita lâmina de lesão dermatológica, e sempre que ela fala, isso agora é pepino, o que ela fala? O que ela faz? Manda para mim. Né? Ela reconhece que a área de expertise dela não é microscopia. Né? Então, fugiu um pouco da normalidade daquele, não é dermatófito, não é uma paniculite, alguma coisa assim, ela manda para mim. Tá? Mas antes ela costuma mandar umas fotos. E ela mandou umas fotos de uma lesão, e realmente as fotos que ela me mandou eram uns melanócitos, assim, bastante displásicos, né? Tinha tudo para dizer, por aquelas fotos, tinha tudo para dizer que era um melanoma, né? Mas como fotografia não faz diagnóstico, falei assim, me manda as lâminas. E ela me mandou. E, de fato, tinha uma área com aqueles melanócitos que chamaram a atenção dela, e o resto era tudo inflamação. Tudo inflamação. E os melanócitos eram por conta de uma hiperpigmentação reativa à inflamação. Né? Então, assim, às vezes, tem situação, Agatha, que a gente pega um pingo de célula, e aí eu confesso que é até frustrante quando você pega aquela amostra mal coletada, aquele pingo de célula, você fala, putz, eu fechei o diagnóstico. Agora vai achar que é certo isso, né? Mas existe a possibilidade, né? Ainda mais as neoplasias de células redondas, que esfoliam bem. Mas, para a maior parte das lesões, baixa celularidade, você sugere um diagnóstico, mas você pede uma nova amostra, né? E aí depende da sua metodologia de trabalho. Vai cobrar 50%, enfim. Aí é a metodologia de cada laboratório, tá? Perfeito. Você tocou num assunto até que é muito importante, que hoje em dia, com essa questão da tecnologia, do fácil acesso, é a questão da fotografia. Você vai lá, porque o nosso olho, ele tendencia muito. Você viu um grupamento de células que te chamou a atenção, e aí você, nossa, aquilo dali é aquilo dali, mas
não olha todo o contexto. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa questão das A fotografias. amostra, normalmente as amostras fotografadas não são representativas. Perfeito. Tá ótimo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Depois eu vou fazer as perguntas que algumas pessoas mandaram e o pessoal Perfeito. já me encaminhou por aqui. Vamos lá. Como verificar se a célula demonstra características de neoplasia? Boa pergunta. Vamos lá. Se a célula tem cara de neoplasia. Eu uso... meus livros de cabeceira para citologia são o livro da Haskin, né? Inclusive Haskin, coraçãozinho. Eu já escrevi para Haskin uma vez que eu encontrei umas estruturas que pareciam prototeca, uma alga. A Olivia estava no grupo, o Michele que está aí também, e ela me respondeu assim 2 dias depois, super solícita. Super solícita. Né? Então assim, meus livros de cabeceira são a Haskin e o De Nicola. Né? E lá tem os critérios de malignidade. Mas é aquilo. Antes da gente entender o que é critério de malignidade, eu preciso entender o que é o normal daquele tecido. Né? Porque assim, é diferente da histologia, que lá na faculdade a gente tem a disciplina de histologia e depois a gente tem, né, a patologia. A gente não aprende a citologia normal dos tecidos, até porque ninguém funciona uma adrenal saudável para ver como é que é. Né? Então, a gente se baseia na literatura. Né, tanto nos livros base quanto em, né, artigos que a gente possa compreender. E a partir daí, se você pega o livro do De Nicola, por exemplo, ou o livro da Haskin, tem lá critérios de malignidade. Tá? Só que não adianta eu pegar esses critérios de malignidade e aplicar a qualquer tecido. Né? Por exemplo, evidenciação de nucleolo. É um critério de malignidade? É. Em qualquer tecido? Não. No fígado não é. Tá? O fígado tem nucleolo pra caramba, às vezes até 2. Né? Uma população celular heterogênea é um critério de malignidade? Depende. No linfonodo é o que eu quero encontrar uma população heterogênea. Né? Então, a fórmula geral é pegar esses critérios de malignidade, encontrou 3 critérios ou mais para aquele tecido, a gente já considera isso uma neoplasia maligna. Tá? Agora, a gente tem que ter os outros cuidados. Né? Inflamação, por exemplo, causa displasia. Então, se eu tenho um epitélio reacional, passando ou por um processo displásico, ou uma metaplasia, e eu vejo que aquilo lá tem uma inflamação associada, mas aquilo eu falo, eu vou bater o martelo, eu vou arriscar um diagnóstico de neoplasia? Não vou arriscar um diagnóstico de neoplasia. Tá? Então a gente fala, olha, existem características, o carcinoma de células escamosas faz muito isso. Porque é muito difícil você ter carcinoma de células escamosas sem inflamação. Sim. Entendeu? Então, o que particularmente com o meu trabalho, as alterações são sugestivas do carcinoma de células escamosas e é recomendável a confirmação histopatológica. Sim. Certo? Perfeito. Então, assim, a característica neoplásica vai depender de você compreender o tecido normal. E aí é um universo que a gente não consegue abranger aqui em 1 hora de live, ou um pouquinho mais, que a gente pode passar do horário sem problema nenhum. Com certeza. Aí a gente, porque assim, a citologia, pelo menos para mim, é fascinante, porque você estuda, aí chega no final, você vê que não sabe nada. É sempre novidade. Sempre estudando, gente. Citologia tem que estudar sempre. Vamos lá. Eu acho que a próxima pergunta você chegou até a falar um pouco, que nas amostras que possuem alto infiltrado inflamatório e eu suspeito de uma neoplasia, eu posso obter erros na elaboração do meu laudo citológico? Posso confundir alguns critérios? É aquilo que a gente estava falando, né? Principalmente, né, é muito comum, isso aí eu vou dizer assim, no meu começo, né, quando eu estava estudando, e aí critério de malignidade, você fica tão focado em critério de malignidade que você esquece o resto. Né? Então, já teve quando eu era estagiário, no caso, e aí eu já estava bastante treinando isso, eu falei assim, isso aí é um sarcoma, né? Porque sarcoma é outra que a gente tá sempre assim, sarcoma. Ah, não, osteosarcoma, osteoblástico, calma, né? Sarcoma sugestivo de. Mas enfim, eu falei assim, isso aí certeza que a histologia vai dar sarcoma. E aí vinha processo inflamatório, piogranulomatoso, com fibroplasia, enfim, todas aquelas alterações que a gente vê no processo de reparo. Porque a inflamação
ela só está presente porque houve lesão. Né? A inflamação não vai estar ali à toa, ela tem lesão associada. Então a gente viu inflamação. Você pode botar essa mão no fogo. Não, vou botar a mão no fogo, que isso aí é um mastocitoma. Aí tu manda para a histopatologia e vem como um processo inflamatório ao redor de uma outra neoplasia. Entendeu? Então inflamação é sempre um vilão para a citologia, digamos assim. É complicado, sempre complicado. Nesses casos, quando você recebe uma amostra que tinha inflamação, você indica para o clínico que ele trate primeiro dessa inflamação para solicitar uma recoleta? Sempre. Se o clínico me liga antes e conversa comigo, eu tô assim com uma lesão assim, assim, assado, papapá, vermelha, quente, descreve os sinais cardinais da inflamação, eu falo, reduz antes e me manda depois. Entendeu? Porque vai ser inconclusivo. E vai doer. Né? É aquilo, a gente preconiza a citologia, inclusive, pelo fato dela ser uma coleta, não indolor, mas uma coleta relativamente mais confortável do que a histopatologia, não tem recuperação, não tem ponto, não tem nada disso. Né? Então, se ele me fala antes, sim, eu falo, não manda agora, reduz e manda depois. Se eu já vejo aquilo só inflamado, mando no meu laudo, reduz e manda de novo. Perfeito. Tinha feito uma pergunta quando você falou sobre lipomas. Como que você faz para esperar secar? Você cora no outro dia e você recebe a amostra ou você tem algum... Ele não vai secar nunca. Aquelas gotículas de gordura não vão sair dali nunca. Tá? Você processa o material, porque a gente não faz o mesmo processamento da histologia, né? Não passa tanto tempo no álcool. Normalmente nossas fixações variam na faixa de 5, 10 minutos. Você tira do fixador, bota no corante, quando você tira, ainda tem gotícula de gordura na lâmina. Então, assim, o lipoma, existem algumas técnicas que variam. Né? Se eu recebo uma quantidade suficiente de amostras, né? Se eu recebo 5, 6 lâminas, às vezes eu separo uma. E lembrando, o primeiro passo para avaliação citológica é uma avaliação macroscópica da lâmina. Tá? Você pega a lâmina e olha, tem aqui um gruminho de células. Não, essa aqui eu estou vendo que tem pouco grumo. Essa é uma... E você visualiza isso a olho nu. Você consegue ver. Né? Então, se eu recebo bastante amostra, pelo menos uma eu encaminho para a minha coloração tradicional, que é o Ginsa. Eu não gosto de panótico. Tá? O panótico, ele me dá pouco detalhe nuclear. Fica tudo muito roxo. O panótico é muito roxo, na minha opinião, para a citologia. Né? E pega uma dessas lâminas e você pode fazer uma coloração supravital. Novo azul de metilena, azul de crisil brilhante, coloca uma gotinha e põe lamínula. Porque dessa forma você não tá... O que é muito comum no lipoma? Fixou, corou, e dependendo da sua metodologia, ou você tira lâmina por lâmina do pote e seca na água corrente, enxágua na água corrente, ou você usa aquelas cestinhas de cuba de coloração. E aí quando a água passa aquele grupo de adipócitos, quem faz citologia sabe que às vezes lipoma tem camada sobre camada de adipócito. A água leva embora. Né? Então os cuidados que eu tenho com lipoma são, se eu tenho bastante lâmina, fazer uma coloração supravital, e se eu não tenho lâmina o suficiente, na hora de lavar, isso é um macetinho que eu aprendi também no estágio, ao invés de fazer a água da pia cair em cima da lâmina, faz a água da pia cair no seu braço, escorrer pelo seu braço, pela pinça, e escorrer que aí não tem aquele impacto da água sobre as amostras. Isso é uma metodologia, ou tira do corante e deixa secar em pezinho, né? Deixa o corante escorrer. É uma possibilidade também. Perfeito. Perguntaram sobre a questão de fixação. Você fixa com etanol a 70%, como nos esfregaços sanguíneos? Metanol. Ou não? Metanol é o melhor material. Tá? O etanol, ele... Ainda mais dependendo da concentração, a gente tem muita concentração. E ele pode tender a fazer uma desidratação mais acelerada do que o metanol e alterar a morfologia das células. Tá? E de forma alguma eu recomendo... Assim, o Panótico 1, que os fabricantes não me ouçam, o Panótico 1 é metanol. Né? Todo mundo sabe que o Panótico 1 é metanol com azulzinho. Né? Então ele funciona muito bem. A lâmina vai ficar um pouco azulada. Você vai corar pelo Ginsa. Aquele azulado do fixador vai embora. Né? E eu fugir de todas as formas dos fixadores que não sejam alcoólicos. Fugir do formol principalmente.
Tá? Normalmente eu recomendo, se o laboratório já vai buscar a amostra hoje, eu não precisa fixar. Tá? O laboratório fixa. Deixa isso como função do laboratório. Só manda a lâmina pronta. Só seca ao ar, manda dentro do potinho e o laboratório recebe, de lá ele processa. Perfeito. Perguntaram, porque você falou que não pode fazer aquela questão de colocar a pressão na agulha, na seringa para liberar as células. Perguntaram qual que é a forma ideal. Não, na verdade acho que ficou um pouco mal entendido. Na hora que você... Deixa eu fazer aqui a simulação da punção de novo. Inseriu a agulha no nódulo. Puxou. Antes de tirar, se você tira com o êmbolo puxado, você vai puxar o material. Antes de tirar, deixa o êmbolo voltar para o lugar. Ele vai voltar naturalmente. Tá? Tirou, desacopla a agulha, puxa o êmbolo, acopla novamente a agulha, e aí com o bisel voltado para baixo, encosta na extremidade da lâmina e empurra o material. Precisa ir até o final do êmbolo? Não precisa. Empurrou, foi um pouquinho de material, você tem várias lâminas uma do lado da outra, isso é um outro preparo importante, deixar o material todo pronto, sabe? Deixa várias lâminas uma do lado da outra. Ah, mas eu não vou usar 10. Deixa 10. É melhor sobrar do que no meio da coleta você está com aquela seringa no meio da mão e, cadê? Pega a lâmina. Aí abre a caixa de lâmina, fulano. Aí fulano vai lá no estoque. Entendeu? Isso, as células estão aqui degradando. Né? Então, já deixa o material pronto. Empurrou em uma. Opa, já tem suficiente? Vai para outra, até chegar no final. Chegou no finalzão, você ainda pode desacoplar mais uma vez, puxar de novo e empurrar novamente. Lembrando de encostar o bisel na agulha, né, o bisel para baixo, encostar, empurra o material. E aí depois, o meu método de squash favorito é o da lâmina cruzada, uma lâmina sobre a outra, corre para frente e seca. É assim que eu trabalho. Beleza? Agora ficou claro, né, gente? Maravilha. Tinha ficado claro, mas acho que eu não falei certo. Eu acho que ele confundiu. Não, beleza. Vamos agora para a parte que eu gosto muito. Acho que muitas pessoas gostam também, mas como é bem complicado de interpretar, a gente sempre fica com medo. Então, vamos entrar nesse assunto que são líquidos cavitários, né, as efusões. E vamos lá. Por que amostras de efusão não devem ser encaminhadas ao laboratório apenas numa seringa? Eu terei muitas interferências? Encaminhar na seringa. Tá. Então vamos lá, gostei. Começamos com polêmica. Isso é material de coleta. Tubo é material de transporte e armazenamento. Eu acho que aí a gente já respondeu metade da questão. Tá? Mas beleza, se eu coletar aqui, né, e a minha amostra, a efusão que eu coletei, não tiver coagulação ativa, né, vai fazer diferença de eu mandar a amostra aqui, ou no tubo sem aditivo, ou no tubo com tampa vermelha, que seja? Para a amostra em si, não faz tanta diferença. Ela está num tubo plástico, ela iria para um tubo plástico. Tá? Mas o anticoagulante é um elemento, muitas vezes, importante dentro dessa parte de coleta. Tá? O anticoagulante, a análise da coagulação faz parte da análise físico-química da amostra. Primeiro ponto. Segundo ponto. Muito laboratório trabalha com motoboy, certo? E aí tá lá no baú da moto do motoboy a sua amostra. E tá lá no chacoalhando. E aí vai lá, ó, fez uma curva diferente, ó. Pronto. Sua amostra foi toda pro baú do motoboy. Então, assim, tubo não é caro. Claro, eu vou colocar a minha amostra de efusão naquele tubo com gel separador que é caro? Claro que não. Eu estou inutilizando a minha amostra e inutilizando o tubo. Né? E aí é um apelo de patologista para clínicos. Tubo não nasce em árvore. É barato, mas não tanto. Tá? Então é aquilo. O ideal é a gente coletar e colocar tanto no tubo com anticoagulante e no tubo de tampa vermelha. Né? Se vier só, né, aquela seringa, aí você bota aqui. Aí o material coagula aqui dentro. Como é que eu tiro o material aqui de dentro? Entendeu? Aí tem que puxar, enfim, você detona a sua coleta toda. Tá? Então sempre em 2 tubos, né? Isso. Exatamente. Vamos lá. Quais são E respeitar a proporção do anticoagulante, viu? Isso é muito importante. Não é porque é efusão... Muito, né?
Aí bota acima da proporção, aquele anticoagulante é para 2 ml, né? Enfim. Sim, verdade. A gente deixa isso quieto, né? Quais os principais erros? Quais os principais erros de interpretação que são cometidos em relação aos laudos de uma análise de efusão cavitária? Certo. De interpretação, bom, a nível do patologista, eu diria que é a gente se prender à tabela. Né? Você pega lá o livro da Haskin e abre a tabela. Aí tá lá, transudato, transudato modificado, exudato, e muita gente ignora a parte de baixo da tabela, onde tem efusão quilosa, efusão neoplásica, uroperitônio, né? Enfim, eu acho que se prender à tabela é uma das principais falhas do patologista. Tá? Eu já vi muito laudo de efusão, tá? Que a descrição celular, a descrição era perfeita, uma descrição de uma efusão quilosa, e na conclusão vinha transudato modificado. Por quê? Estava com uma densidade indefinida, uma proteína indefinida, as células eram predominantemente mononucleares, então transudato modificado. Aí, muitos patologistas liberam transudato modificado ou amostra com cara de PIF. Gente, cara de PIF, efusão de PIF, exudato. Eu sei que PIF é um exudato, mas eu posso dizer que é um exudato com características físico-químicas sugestivas da PIF? Posso. Tá? Então, eu acho que se prender à tabela é uma das principais falhas por parte dos patologistas. E por parte dos clínicos, é se prender apenas à parte de conclusão e ignorar todo o resto. Né? Porque a gente faz um laudo com análise fisicoquímica, análise citológica, contagem diferencial de células, e aí muita gente só vai lá no conclusão, quiçá quando lê as observações. Né? Às vezes não lê a observação, só lê a conclusão. E aí eu acho que a falha do clínico está em não ler o laudo e não compreender aquilo que está sendo descrito. Porque às vezes você teve o hábito, você trabalhava numa clínica, e aí durante anos e anos você mandou para um laboratório que fazia uma análise X e você, essa análise realmente bate. Toda vez que eles sugerem efusão quilosa, de fato era efusão quilosa. E aí você mudou de emprego, foi para outra clínica e manda para um outro laboratório que comete essas falhas, ou um outro patologista que comete essas falhas. Você olhando aquilo, você fala, pô, isso aí tem uma cara de efusão quilosa, todas as quiloses que eu peguei lá no outro laboratório eram assim. Então é se prender à tabela. Se prender à tabela, para mim, é o top. Né? Tá? Bota aí o... Como é que foi? Fugiu o nome, enfim. Palavras finais. Tá ótimo. Você já falou, mas perguntaram qual o critério que você utiliza para a classificação das efusões. Você segue a Haskin, né? Eu prefiro a Haskin, tá? O Denicola tem muita informação legal, tá? Eu sigo a Haskin. A Haskin nessa classificação de transudato modificado, transudato e exudato, aquela tabela que ela tem, realmente tem valores muito próximos da nossa realidade, tá? Mas isso sempre associado à celularidade, tá? Sempre. E uma análise citológica bem feita é crucial, né, para essa avaliação. Então, assim, deixa eu pensar, a classificação é isso, né? A gente pega lá, beleza, tá dentro daquela classificação básica, exudato, transudato modificado, beleza, classifiquei. Eu posso extrair mais informações dali? Ou eu vou fechar em exudato, ponto final? Eu acho que é a partir daí que a gente começa a encaminhar para um melhor laudo, né? Então assim, eu tenho neutrófilo, beleza. Esses neutrófilos estão associados a uma grande quantidade de hemácias? Se estão associados, pode ser contaminação iatrogênica por sangue? Se eu tiver neutrófilos dentro de um exudato, aí não sei nem se vão falar sobre isso ainda, mas uma amostra feita na hora da coleta, esses neutrófilos estão íntegros? Ou eles estão com alterações morfológicas compatíveis? Porque quando o neutrófilo cai na cavidade torácica, abdominal, ele saiu do seu ambiente natural e ele modifica sua morfologia. Então, é o neutrófilo que eu vejo no hemograma? Então, possivelmente isso é uma contaminação por... Só para a gente aproveitar a carona, né, da pergunta que já estava rolando, uma das formas bacanas que aí a gente depende, né, a gente enquanto patologista depende do clínico para isso, é o aspecto do líquido no momento da coleta. Né? Porque quando a gente
recebe a amostra no laboratório, ela já chacoalhou de um lado para o outro. E às vezes lá no momento da coleta, ele está coletando uma amostra que está vindo numa coloração xantocrômica, por exemplo, e ela torna-se vermelha ao longo da coleta. E isso é uma informação muito importante, porque você pode ter atingido um vaso, né? Então, nessa parte do critério, é muito importante porque, às vezes, num transudato, se você tem uma pequena contaminação com sangue, você transforma o transudato num transudato modificado. Porque você elevou o nível de proteína, né? Lá o sangue está com seus 7,5 gramas por proteína de decilitro, enquanto o transudato estava com 2,5. Aí cai um pouco de sangue, cai um pouco de sangue na efusão e mimetiza um transudato modificado. Sim. É. Aí é complicado. É. O problema é quando um se mistura no outro, e aí a gente não tem muita informação. Isso é complicado. Aí o laudo é da Mel. Que Mel? A Poodle. Qual Poodle? Daquela senhora. Aí você fala assim, meu Deus, porque não identificaram a ficha direito, né? Enfim. Sim, verdade. Quando não tem dois animais com o mesmo nome, e o nome do proprietário também é igual. Aí, Mel da Dona já aconteceu Dulce. isso. Várias. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Líquidos que possuam alta celularidade. Como deve ser feita a contagem total de células? E durante a análise citológica, como fazer a contagem diferencial a fim de se obter um resultado fidedigno? Certo. Então vamos lá. Contagem global de células. Né? Eu, particularmente, não gosto de máquina para contagem global de células de efusão. Tá? Por quê? Óbvio que, gente, óbvio que máquina não faz hemograma, eu sou dessa hashtag sempre, mas a máquina ela é um excelente auxílio ao patologista. Mas no caso das efusões, onde a gente tem uma variação tão grande de celularidade, uma efusão de alta celularidade, ela pode não ter celularidade o suficiente para estar no limite de detecção do equipamento. Né? Então, assim, eu já vi, não é o nosso assunto hoje, né, mas eu já vi no caso de líquor, né, líquido cefalorraquidiano, laboratório liberar líquor sempre com 10.000 hemácias, 10.000 hemácias, 10.000 hemácias. E assim, para quem não sabe, gente, a celularidade normal de um líquor é até 8 células por microlitro de amostra. Então, se você pegar um líquor com 10.000 hemácias, caramba! Ou você teve uma contaminação com sangue muito absurda, ou você tem, de fato, uma alteração inflamatória neoplásica. Então, meu método de escolha é a câmara de Neubauer. Que lá no livro está como, acho que, hemocitômetro, no Benicola. Né? Ele não fala a marca, ele fala o aparelho. Enfim. Agora, quanto à contagem global em câmara, existe uma fórmula que nem a gente tem para leucócito, hemácia e plaqueta? Não tem uma fórmula. Tá? Normalmente, o que eu faço? Se a amostra é muito celular, né, e aí vem um outro aspecto que engana a gente, né? Grupo de célula, aglomerado de célula. Né? Isso quando passa na máquina, ela conta, sabe-se lá quantas células ela contou ali. Né? Então, claro, gente, que o grupo de células ele vai te confundir até na contagem visual. Né? Você não tem como precisar. É um grupo. Né? Então, não tem por isso que não existe parâmetro de normalidade também. Tá? Mas, quando a gente fala da contagem hemocitômetro ou câmara de Neubauer, eu gosto de fazer uma contagem onde eu chegue a... Não tem regra, tá? Você procura no livro, não tem lá. Você tem que contar o número X de células. Não existe. Mas eu conto ali em torno de umas 100 células, 200 células. Como que eu chego nisso? Se eu pego uma amostra extremamente celular e eu boto na câmara, eu vou ter um monte de célula uma por cima da outra. Tá? Então, eu parto para diluições. Lembrando que a diluição ela é sempre utilizada, né, com o soro fisiológico, para a gente não romper as células. Né? E aí vem a fórmula. Porque aí quando chega na parte matemática, o povo começa a ficar doido. Né? Então, eu tenho que multiplicar pela altura da câmara, que o fator é fixo em 10, vezes a diluição que eu utilizei, vezes o número de retículos que eu contei, e aí começa a dar tilt. Né? Normalmente, quando a gente fala da matemática, começa a dar tilt.
Então, assim, se está com dificuldade na matemática, né? Então, assim, é claro que eu já tenho hoje uma experiência em análise de líquido, que quando chega um líquido eu falo, vou diluir esse 1 para 10. Ah, vou diluir esse 1 para 100. Vou diluir esse 1 para 1000. Aí vai da sua experiência. Um líquido extremamente viscoso, você vai diluir mais, tá? E aí coloca lá na câmara, se está com preguiça de fazer o cálculo, não quero calcular o número de retículos que eu contei. Conta os dois lados da câmara, multiplica por 1,1 e multiplica pelo seu fator de diluição. Dilui 1 para 10, multiplico por 1,1 vezes 10. Diluir para 100, 1,1 vezes 100. E assim por diante. Claro que às vezes você não vai chegar a 100 células, né? Às vezes tem uma amostra tão diluída, e isso é o meu método de trabalho, novamente dizendo que não é uma referência de literatura, mas às vezes tem uma amostra tão diluída que você conta os dois lados da câmara e você conta 30 células, sem diluição. E aí? Eu vou montar mais uma câmara para chegar a 100? Não tem necessidade. Tá? Mas as regras da contagem de câmara se aplicam, como se aplicam a leucometria e a hematimetria, se aplicam, né, seguir o L lá do retículo, né? E normalmente eu utilizo o retículo central, por ele me dar uma abrangência mais detalhada, né? Tem amostra que eu trato que nem eu trato sangue, né? Faço a diluição, né? Aí chego lá, beleza, chegou uma amostra extremamente sanguinolenta. Faço uma diluição maior para contar as hemácias e faço tratamento com líquido de Turk para contar as células nucleadas. Eu posso tratar como um sangue. Só que se eu tenho uma amostra que a celularidade dela é de 100 células nucleadas por microlitro, se eu diluo ainda mais essa amostra com o Turk, eu perco muito da minha sensibilidade. Né? Então eu posso estar contando, às vezes, num retículo vai ter uma célula e no outro vai ter 4. Né? Então, mas é aquilo, eu não gosto da máquina, porque a máquina ela pode ter essas variações, principalmente por conta de aglomerações e de baixa celularidade. A máquina tem um limite mínimo de detecção. Perfeito. Teve uma vez que aconteceu aqui, pelo menos aqui na Rural, a gente passou um líquido que era de um cisto, né, um nódulo, e aí não lia de jeito nenhum, não lia. Quando a gente foi olhar, tinha muito cristal de colesterol. E aí a máquina não falou por causa do cristal de colesterol. Pois é. Acontece. Ainda mais um líquido cístico, né? Ah, e tem uma outra... Foi bom você ter falado. Né? Foi bom você ter falado de cisto. Porque, na verdade, assim, vai me acrescentar informação eu fazer contagem de células de um líquido, de um nódulo cístico cutâneo, ou fazer a mensuração de proteína? Particularmente, Agatha, eu não vejo necessidade. Tá? Porque como não existe aquele líquido... Por que a gente faz contagem e por que a gente faz análise bioquímica de efusão pleural, abdominal, pericárdica? Porque nesses locais já existe um líquido. Então existe um parâmetro de normalidade. Dentro de uma lesão nodular da pele, não tem parâmetro de normalidade. Uma vesícula cutânea não é normal por si só por ela existir. Então qualquer alteração ali vai ser uma alteração patológica. Perfeito. Beleza? Então, foi bom ter puxado. Eu não vejo necessidade e eu nunca apliquei isso na minha rotina, porque de fato, o que é mais importante para mim ali naquele nódulo cutâneo? Entender a celularidade que compõe aquele nódulo. Porque eu já sei que ele está alterado. Sim, entendi. Perfeito. Beleza? Beleza. Qual o tempo de viabilidade de uma amostra de efusão e quando descartar que a presença de bactérias e fungos é oriunda de contaminação? Tá. Tempo de viabilidade. Eu sigo um tempo parecido com o que eu aplico para líquor. Tá? 4 a 8 horas sob refrigeração você tem poucas alterações. Apesar de que a partir de 1 hora você já tem alteração. Tá? Então, assim, no mundo ideal o laboratório dentro da clínica ou dentro do centro cirúrgico, né, ali associado ao centro cirúrgico, aonde aquela amostra vai rapidamente chegar no laboratório e ser processada. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade de muitos lugares. Então, 8 horas é o limite máximo. Antes disso, é o ideal. Meia hora, 1 hora, mundo perfeito. Tá? Existem algumas condições que interferem nessa preservação. Grau de proteína, por exemplo. Um fluido mais proteico, as células demoram mais tempo para degradar. Tá?
Eu sempre gosto de, quando eu falo de proteína como um conservante, eu sempre lembro de um curso que eu fui dar, era um curso sobre análise de líquidos, efusões, líquido sinovial e líquor. E a gente pegou um animal que já era o animal que estava... Ele não estava há muito tempo congelado não, tá? Era um cadáver que a gente usou no curso para as coletas. E ele era um animal, um cão grande, e a gente conseguiu coletar um pouquinho do líquido sinovial dele. Porque líquido sinovial sem alteração sinovial é difícil de coletar mesmo, né? A gente vai mais pela topografia. E quando a gente colocou as lâminas, as células, o animal tinha sido congelado, descongelado, ou seja, ele não foi congelado por congelamento rápido e tampouco foi descongelado por congelamento lento. Né? Olha o dripping test aí do frango, né? Lembrando né? A gente sabe que se congelar devagar, piora. E as células do líquido... Óbvio, quando a gente coletou o líquido abdominal, estava tudo autorizado. Quando a gente coletou o líquor, não tinha como ver nada. O líquido sinovial, as células estavam bonitinhas. Né? Foi ali que eu entendi o poder do ácido hialurônico. Foi ali que de fato, foi uma comprovação. Realmente o ácido hialurônico é um troço bom pra caramba. Né? Não à toa tá aí no meio cosmético. Mas enfim, às vezes eu viajo no tema. Tá? Não tem como mandar pro laboratório rápido? Putz, coletei essa amostra de um animal que chegou no meu plantão às 10 da noite, o laboratório abre às 8 da manhã do dia seguinte. Vou jogar a amostra fora? Não precisa, gente. O ideal é que você faça, você sendo clínico, você faça 1 ou 2 lâminas no momento da efusão, da coleta. Tá? Ah, mas eu sou ruim de esfregaço. Bom, o esfregaço de efusão tem 2 vantagens. A primeira é que a gente quer que ele não tenha franja. Né? É um esfregaço que a gente chama da concentração linear. Né? E o terror da maior parte das pessoas que não são patologistas é a famigerada franja. Né? Então, vou usar aqui a lâmina só para exemplificar. O que é esse esfregaço de concentração linear? Pego a minha lâmina com bem pouquinho fluido, bem pouquinho mesmo, se botar muito, já era. Encosto como se eu fosse fazer um esfregaço. Na hora que eu caminho para frente, quando eu vejo que está quase para formar franja, o que eu faço? Eu faço exatamente o que a gente errava na aula de patologia clínica. Eu tiro. E eu seco. Aí fica uma linha. E aquela linha tem célula pra caramba. Beleza, o patologista vai usar a sua lâmina do clínico, a lâmina que não é de livro, né? Porque ele sempre fala isso, né? Ah, mas a minha lâmina não é de livro, né? Beleza, não pode não ser. Mas assim, eu tô te falando isso por experiência pessoal. Já aconteceu de lâminas que não são de livro, na hora que eu comparei aquela lâmina que o clínico fez na hora da coleta, com a lâmina que eu fiz no dia seguinte, que a situação foi exatamente essa. O animal chegou num plantão noturno, fez a coleta, o laboratório abriu no dia seguinte às 8, para começar a receber chamado, porque os patologistas chegavam meio-dia e 1h da tarde. Ou seja, essa amostra demorou mais de 12 horas para ser processada. Mas tinha uma lâmina que era uma fotografia do momento da coleta. Se nessa lâmina da fotografia do momento da coleta os meus neutrófilos estão íntegros, os meus macrófagos não estão vacuolizados, eu tenho uma fotografia na lâmina de livro que eu fiz no meu laboratório, que eu sedimentei, que eu fiz as técnicas de concentração. Se eu vejo macrófago vacuolizado, eu, vou lá na outra, na fotografia do momento. Tem macrófago vacuolizado? Não tem. Isso é alteração in vitro. Certo? Era só sobre tempo? Ah, não, tinha a parte de bactéria. Isso. Bactéria, beleza. Bactéria é aquilo. Se a gente seguiu todas as normas, né, de antisepsia, de coleta dentro de tubo de frascos novos, usou lâmina nova, não lavou lâmina, né? Isso aí é polêmico, né? Não lavou lâmina, né? E se eu encontrei bactéria, aquela bactéria tá ali por algum motivo, né? Mas quando a gente fala de bactéria, né, vamos supor que a gente foi lá no momento na fotografia ou naquela meia hora que se segue e a gente fez a lâmina no momento. O que ajuda muito é a fagocitose. Se eu tenho um contaminante da minha amostra, ele jamais vai estar fagocitado, porque ele caiu no momento da confecção e contaminou. Agora, se eu tenho fagocitose, se eu tenho alteração degenerativa ou tóxica dos neutrófilos,
Isso tudo é bastante importante. Aquele neutrófilo com o citoplasma mais vacuolizado, aquela cromatina nuclear mais frouxa, isso tudo auxilia a gente a entender se aquela bactéria que eu vi é um contaminante ou não. E é aquilo, a gente sempre fala, pode parecer bobo de falar, mas nunca é bobo de falar, na verdade. Né? Quando a gente fala de micro-organismo, ele nunca vai estar na sua forma in vitro. Eu digo isso pelo seguinte, quando eu fiz minha pós, foi em... A UFRJ não tem curso de veterinária, então a pós foi na faculdade de farmácia. Né? E aí eu tive várias disciplinas com o pessoal de farmácia, de biomedicina, enfim. E aí era tudo voltado para humano. Eu tive que adaptar muito do meu conhecimento para veterinária. E aí o professor contou um relato de uma paciente HIV positiva que vinha sendo tratada para aspergilose vaginal, porque foram encontrados aspergilos na citologia vaginal dela. E aí quando esse professor foi, né, e aí, não funciona, ele pediu uma lâmina para avaliar. E ele observou as cabeças aspergilares. E ele falou assim, isso não é da amostra dessa paciente, porque essa estrutura não acontece em vivo. O que era? O ar-condicionado ficava em cima e aí estava soltando aspergilos. Como a amostra de secreção vaginal tinha muita proteína, grudava as cabeças aspergilares ali. Não. Então, assim, a gente tem que entender também a morfologia do micro-organismo e como ele se comporta, né? E entender também a morfologia leucocitária, a morfologia da célula inflamatória. E ter essa amostra a fresco, ter esse retrato do momento, é crucial na diferenciação entre uma contaminação, mas isso aí, sim, a gente sabe que é uma realidade que quase ninguém manda. Eu adoraria que a gente tivesse mais gente mandando amostra, o retrato da hora. Isso aí seria, até para exame de sangue isso seria o ideal. Perguntaram até com relação a se tem que fixar ou curar ou não. Pode mandar direto para o laboratório sem... Mesmo procedimento. Fez a lâmina na hora, seca ao ar ou lá no secador. Outra coisa sobre o secador. Bom falar de aspergilos e secador. Secador tem que passar por limpeza. Secador tem que ser limpo. Não adianta aquele secador cheio de poeira, aquele todo craquelento, enferrujado, aí vai jogar aquele negócio assim, mas vai ácaro, vai tudo que tem direito. Verdade. A gente já está quase terminando. Vou perguntar sobre a questão da concentração proteica das efusões. As amostras que apresentam um aspecto muito viscoso, como que você realiza a análise? Existe algum tipo de diluição para esse material? Então, viscosidade. Gente, dependendo da proteína que faz aquela viscosidade, você pode diluir à vontade. Você vai ter um tubo desse tamanho com aquele muco boiando de um lado para o outro. Tá? E, obviamente, gente, que uma amostra desse tipo, né, uma amostra muito viscosa, eu vou ter dificuldade de contagem de células, até na contagem global. Então, quando eu tenho uma amostra muito viscosa, é porque em efusão é um pouco mais difícil. Então, deixa eu puxar aqui Porque o que acontece na efusão para ela ficar viscosa muitas vezes é a ativação de fibrina, né? É a formação de fibrina. Aí realmente prejudica bastante. Tá? Mas se eu falo de um lavado, né, um lavado traqueobrônquico, por exemplo, e vem aqueles grumos de proteína, eu posso pegar aquele grumo e daquele grumo eu fazer um squash. Tem como eu contar o número, estimar o número de células? É bastante pouco provável, porque você está com tudo muito concentrado. Mas você não vai perder a morfologia celular e a população celular, que é o mais importante. Se eu tenho amostra suficiente, isso é uma regra que na verdade a gente traz do líquor. Se eu coletei tão pouco líquor a ponto de eu precisar escolher entre fazer um teste bioquímico e um teste citológico, eu vou fazer o teste citológico. Entendeu? Porque a partir dali eu consigo encaminhar o meu pensamento para, talvez seja melhor coletar um outro líquor para fazer o teste bioquímico. Entendeu? Então dá para diluir, se a amostra porque, na verdade, quando a gente fala de viscoso, às vezes você dilui e não funciona. Né? Então faz algumas concentrações, e eu gosto de fazer quando é muito viscoso. Eu gosto de preparar tanto squash, quanto concentração linear, quanto amostra com franja, da amostra normal e, se possível, do sedimento. Eu tenho um universo de possibilidades para explorar aí. Perfeito.
Certo? A gente vai para uma pergunta que é uma pergunta minha, na verdade. Ah. Numa efusão. Quando diferenciar de um processo inflamatório com uma presença de muitas células mesoteliais de um mesotelioma? Eita, boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, Sim. mesotelioma não é muito comum. Ah. Já partimos desse processo. Você perguntou com inflamação, né, associada. Né? Isso, E efusão tem inflamação. Efusão sem inflamação é muito difícil. E eu costumo brincar que célula mesotelial é tipo galinha. Você falou diferente com ela, ela se assusta e ela muda. Né? Experimenta chegar num galinheiro e dar um grito. Pum! Vai voar a galinha para tudo quanto é lado. Elas se alteram com muita facilidade. E a célula mesotelial é tipo galinha. Você deu um sustinho nela, ela se altera. Então, na verdade, por ser uma neoplasia pouco frequente e por ser um tipo de célula que qualquer alteração, o que eu digo? Ela mimetiza alterações neoplásicas. Porque a célula mesotelial, ela fica binucleada, a célula mesotelial aumenta a basofilia, a célula mesotelial ela faz uma série de alterações morfológicas que são associadas àquela inflamação, é a reatividade do mesotélio. Então, nem se eu vejo uma amostra sem inflamação, com célula mesotelial esquisita, nem aí eu bato o martelo para o mesotelioma. Nem aí eu bato o martelo. Até para carcinoma, de vez em quando a gente fica meio, caramba, tem cara de carcinoma, né? Mas, pô, tem aquelas células em anel de Synnet, aquela coisa clássica que a gente estuda. Mas quando a gente fala de efusão, a gente tem que lembrar que aquelas células, mesmo neoplásicas, elas não estão no seu ambiente natural. Então entra líquido na célula, aí desloca o núcleo para a periferia, aí faz vacuolização. Então, neoplasia na efusão, a não ser que seja um linfoma, né? Aí é outra história. Mas neoplasia em efusão é aquilo. Sugestivo de... Vamos fazer o quê? Uma análise. Ah, tem massa? Funciona a massa. Não tem massa? Vamos fazer um exame de imagem? Né? Então a gente começa a afinar, né? A fazer o ajuste fino do nosso diagnóstico. Sim. Eu perguntei porque teve um caso, um animal tinha massa e tinha muita célula mesotelial, muita. Não tinha tanta célula inflamatória, mas tinha muita mesotelial e formando muitos grumos. E aí a gente ficou naquela de, ai meu Deus, será que é? Será que não é? Acabou que nem sei o que aconteceu com o animal. Não concluiu, né? Muitas vezes isso acontece. A coisa mais comum do planeta é você pedir para enviar nova amostra e a nova amostra não chegar. E aí você fica para sempre. E é só, na verdade, a coisa mais comum é você pedir nova amostra não chegar quando você tem uma suspeita legal. Porque quando é assim, só vê inflamação, você não tem suspeita de nada, aí mandam uma nova amostra. Agora, quando aquela estava com toda a cara de ser um osteosarcoma, mas tinha muita inflamação, aí nunca mandam de volta. Nunca mandam. Exatamente isso, exatamente. Então assim, célula mesotelial é um bichinho perigoso, entendeu? A gente bater o martelo, a gente se comprometer. Perfeito. Vamos para a última pergunta, que é em relação ao exame bioquímico. Já. A gente tem algumas perguntas que nos mandaram. Maravilha. Se der tempo, a gente consegue responder. Claro. O exame... Tá show. O exame bioquímico deve ser sempre empregado na análise de efusão. Como que você faz na sua rotina? E quando que deve se solicitar uma análise pareada com as concentrações plasmáticas desses analíticos? Certo. Bioquímica. A palavra sempre é perigosa, né? O que tem que fazer sempre? Quando coletar a efusão no frasco de bioquímica e no frasco de hemograma, também coletar o sangue no frasco de bioquímica e no frasco de hemograma. Isso tem que ser sempre, tá? Porque nem sempre eu preciso fazer uma análise pareada, tá? Mas caso... Porque assim, a gente só define o exame bioquímico pareado depois de ter feito a análise citológica, né? Eu não vou mandar uma amostra para o laboratório. Por exemplo, eu como clínico, eu não vou mandar uma amostra para o laboratório e falar assim, eu quero fazer a análise citológica, eu cobro do proprietário, mas eu também quero fazer as bioquímicas correlacionadas. E aí eu vou lá e marco na ficha. Quero fazer do sangue da efusão. Bilirrubina, creatinina, potássio, sabe? Você vai botando todo mundo. Isso vai gerar um custo gigantesco para o proprietário, né? Então assim, o que é a minha recomendação? Coletou a efusão nos 2 frascos e o sangue nos 2 frascos, primeira coisa que você vai fazer... Aliás, segunda coisa que você vai fazer, a primeira é identificar as amostras, né? De preferência antes da coleta. Mas logo, beleza, coletou, protege da luz. Primeira coisa, primeiro cuidado é a proteção contra a luz.
Porque se a gente precisar fazer uma dosagem pareada de bilirrubinas, por exemplo, para fazer um diagnóstico diferencial de uma peritonite biliar, a bilirrubina degrada com a luz. Tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, não sei se eu vou precisar fazer uma análise bioquímica ainda. Tá? Segunda coisa, adianta eu coletar o sangue, né, o líquido. Mandei para o laboratório e veio uma suspeita de peritonite biliar. Ou uroperitônio. Beleza. Adianta eu pegar... peritonite biliar. Adianta eu pegar agora, 4, 8 horas depois que eu tive aquele laudo, ou seja, 12, 20 horas depois que eu coletei aquela amostra, eu coletar uma nova amostra para fazer o pareado? Não. Tem que ser na mesma hora. Né? Os fluidos corporais são ultrafiltrados do plasma sanguíneo. Se eu tenho uma alteração do plasma sanguíneo, daqui a algumas horas, essa alteração vai se refletir no fluido. Tá? E aí a gente faz essa pareada já pensando nessas dinâmicas, nessas trocas de fluidos. Tá? Então o ideal é fazer a coleta no mesmo momento, mesmo que eu não vá solicitar. Até porque assim, gente, vai coletar uma amostra de efusão, que mal não vai fazer nenhum de você fazer um hemograma associado. Na verdade, muito pelo contrário. Vai te dar mais informação. E o tubo de bioquímica, mesmo que você não vá fazer nenhuma, foi o menor dos seus custos. Entendeu? E aí, o que você ganha de conclusão diagnóstica, se você for lá, de 10 efusões que eu coleto dessa maneira, 4 eu preciso fazer correlação bioquímica. Cara, você já está ganhando muito. Muito. Entendeu? Não tem como eu saber, por exemplo, o que acontece com... É porque no caso da PIF, eu não faço dosagem comparada, eu faço a relação albumina-globulina da própria efusão. Mas no caso, por exemplo, de uma efusão quilosa, a relação colesterol-triglicerídeos na efusão, eu posso fazer. É o que eu faço, inclusive, na maioria das vezes, porque só vem o frasco da efusão. A relação colesterol-triglicerídeo é muito bacana para me sugerir uma efusão quilosa. Mas eu só vou confirmar, bater o martelo, né, embora aquilo, predomínio de linfócito, macrófago fagocitando, vácuo lipídico e tal. Tudo me indica que é uma efusão quilosa. Mas eu só vou bater o martelo se eu correlacionar triglicerídeo sérico e triglicerídeo da amostra. Tá? Mesma coisa para o uroperitônio. Eu vou mensurar a creatinina ou o potássio comparando no mesmo momento. A bilirrubina protegendo. Já aconteceu, gente, de eu pegar uma amostra e aí tinham mandado a amostra... Tudo, gente, a gente fica emocionado quando chega a amostra protegida da luz, né, todos os frascos coletados, tá? E aí veio, e durante a análise eu vi uma inflamação inespecífica, né, que seria classificado como um transudato modificado, né? E aí em um macrófago, eu vi um pontinho que parecia uma coloração biliar. Um macrófago. E aí eu falei assim, caramba, isso ficou me encucando. A gente fez a correlação de bilirrubinas totais e a correlação era maior, a concentração biliar era maior na efusão do que no plasma. E aí a gente fechou um diagnóstico de uma peritonite biliar, porque o animal tinha uma perfuração microscópica na vesícula. Era muito pequena. Né? Ou uroperitônio é um outro exemplo. Né? Então, como não tem como a gente saber de antemão, ao drenar uma efusão, se eu vou precisar fazer uma análise bioquímica, já coleta ambos ao mesmo tempo. E aí, só para, aproveitando que tem muitos estudantes e muitos clínicos aqui assistindo a live, né, lembrando do seguinte, gente, quando coletar, eu não tenho um tubo aqui para mostrar, mas quando coletar, vou usar a caneta como exemplo, porque ela é comprida como um tubo. Não pega essa amostra e larga na bancada. Apoia ela em pezinha. Apoia ela em pezinha, para a retração do coágulo acontecer com o tubo em pezinho. Se não retrai aquele coágulo e fica aquelas hemácias tudo na beirada, hemolizando, aquela beleza, e isso interfere e muito as nossas análises bioquímicas. Tá? Então, deixou o frasco em pezinho, deu aquela... Isso é uma que vale para muita coisa. É muito comum, pessoal, coletei o sangue, taca na geladeira, tem que refrigerar. Gente, existe uma coisa chamada choque térmico. Você tirou uma amostra de 37, 38 graus e tacou em 5, 4 graus. Espera ela baixar um pouquinho de temperatura no ambiente e depois coloca na geladeira. Isso vale para efusão também. Tá? Então, quanto à bioquímica é isso. A gente não vai pedir sempre, mas eu vou coletar sempre, porque eu não sei se eu vou precisar pedir. Perfeito.
Ótimo. Beleza? Mandaram uma pergunta aqui. No caso da análise citológica das efusões, para confeccionar a lâmina, você coloca o material que está no tubo de tampa roxa diretamente na lâmina e faz o squash, ou você centrifuga? Depende da celularidade, tá? Então, por exemplo, primeiro que se não coagulou, eu dou preferência ao tubo sem anticoagulante. Tá? Porque o EDTA ele pode alterar morfologicamente as células. Porque, na verdade, quando a gente fala de concentração celular, se eu pego uma efusão, que tem lá suas 300 mil hemácias por microlitro e suas 58 mil células nucleadas por microlitro, aquele EDTA ele é preparado por uma amostra de sangue, que tem suas 4 milhões de hemácias por microlitro. Então ela altera. Se não coagulou, eu prefiro o uso do tubo de tampa vermelha do que o tubo de EDTA para fazer minha análise citológica. Primeiro ponto. Segundo, eu lembro quando eu fazia o doutorado na UF, que acontecia? Como todo dia, né, lá, quando eu entrei na UF, meio que na época que eu fazia o doutorado lá, as citologias, meio que todo mundo, Gabriel, que era o professor Nairo, né, meu grande tutor, além do pessoal de Botucatu, o professor Nairo, foi meu grande tutor. E aí sempre eu ia lá e lia com ele as citologias, e ele falou assim, Gabriel, pode começar a liberar sozinho. Aí eu fiquei como, né? Opa, se o professor Nairo falou que eu posso liberar sozinho, só mostrar os pepinos, beleza. E aí o que acontecia? Cada dia da semana era um plantonista, e cada dia da semana era um monitor e um grupo de estagiários diferentes. E para você treinar uma equipe tão grande e tão fluida, é muito complicado. Aí você faz o quê? POP, procedimento operacional padrão. E aí eu fiz o POP para efusão. E a regra era, qualquer efusão, fazer 2 esfregaços normais, 2 esfregaços de concentração linear e 2 squashes do líquido, 2 esfregaços normais, 2 esfregaços de concentração linear e 2 squashes do sedimento. Essa era a regra, porque dessa forma eu abrangia todas as possibilidades, que era muito ruim quando você chegava lá, às vezes eu ia lá semanalmente. Aí eu chegava lá para ler e tinha uma efusão que caraca, essa efusão aqui não dá para ler, porque ou ficou muito pouco celular, né? Com isso a gente estabeleceu um protocolo. Na minha rotina, como eu estou ali do lado, e efusão, eu colo no panótico tranquilamente, caso eu precise fazer uma análise mais detalhada, eu parto para o Ginsa. Quando eu faço a citologia, é aquilo. Fiz uma contagem. Tem 250 células nucleadas por microlitro. Gente, eu não vou nem tentar fazer uma amostra do líquido íntegro. Eu vou concentrar. Tem 250 mil células nucleadas por microlitro, não tem necessidade alguma de você fazer uma sedimentação. O que eu gosto sempre de fazer é pelo menos fazer... Ainda faz até hoje, né? Pois é, tô vendo ali no comentário. Tá vendo? Deixei legado. Então, quando a gente... Eu gosto de fazer sempre a análise de concentração linear associada ao esfregaço, porque o esfregaço ele tem uma distribuição melhor das células, porém, quando chega lá na região do esfregaço, na franja, célula neoplásica arrebenta, você vê um monte de mancha, tá? E na concentração linear as células ficam bonitinhas, tá? Então a minha metodologia que eu aplico faço o esfregaço, faço a concentração linear e analiso. Ficou ruim, preciso de concentrar mais, uso a sedimentação. E o sonho de consumo dos patologistas é a citocentrífuga. Só que é um equipamento caro que tem um uso restrito. Então nem todo mundo tem. Mas a citocentrífuga bem calibradinha, bem direitinha, ela realmente faz uma amostragem surreal. Mas é aquilo. Pouca celularidade é o que eu faço, por exemplo, com líquor. Pouquíssima celularidade. Um líquor alterado tem o quê? 50 células por microlitro. Sedimentação e concentração linear. Perfeito. Tá? Acabou nossas perguntas. Já? Acho que não tem mais perguntas. Perguntaram se você utiliza fogo para fixar, no caso dos lipomas. Todo mundo perguntando de lipoma. Não utilizo, não tenho experiência, não posso dizer que é ruim, tá? Mas particularmente eu prefiro utilizar uma coloração supravital. Tá? Eu uso o azul de criseu brilhante, gotinha de azul criseu brilhante, lamínula e levo para um microscópio. Tá. Perguntaram uma coisa assim que é mais questão de histologia de pele. Perguntaram sobre dermatófito. Passo raspado, passo a lâmina. Faz o raspado. Fala. Só para porque falaram que
porque o lab já me corrigiu dizendo que fiz coleta para citologia dermatológica e não para pesquisa de sarna. Foi isso que ela falou. Tá. Então a gente vai abrir aí um leque um pouquinho amplo, mas eu vou tentar ser sucinto, tá? Pesquisa de sarna é um tipo de exame. Pesquisa para fungos dermatófitos é outro, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa para fungos dentro do pelo, né, Ectotrix e Endotrix, eu preciso do pelo, não adianta eu raspar. Agora, aquelas lesões de pele arredondadas, aquela clássica lesão de dermatófito, eu posso fazer a raspagem. Se tem crosta, eu posso remover a crosta e fazer uma análise daquele exudato. Eu já peguei alguns casos onde você observa o artrosporo. Só que não vou falar que é fácil, porque ele é muito pequeno. Então, assim, é uma pesquisa em imersão, né? Então, você vai pesquisar em imersão, então é uma pesquisa trabalhosa, mas é possível, né? E mais rápido, já você vai coletar, é mais rápido do que a cultura para dermatófitos. Então, muitas vezes já tem, beleza, veio o artrosporo. Aí você já iniciou o seu tratamento, porque você já mandou para a cultura de qualquer forma, e você já tem a certeza de que ali existe uma lesão fúngica, entendeu? Mas realmente não é o mais frequente da gente ver, não. Mas é porque é outro tipo de coleta. E não sei se eu estou falando alguma coisa que pode ofender alguém, desculpa, mas laboratório muitas vezes se prende ao que está na ficha. Não, a gente trabalha com pesquisa para fungos dermatófitos, porque muitas vezes é aquilo, a equipe é treinada, a equipe de recepção de material e tal, e aí muitas vezes o pessoal liga e fala, mas é que eu quero pesquisar dermatófito, por isso que é importante falar com o patologista, ter um contato próximo. Porque o pessoal que é treinado para recepção não é veterinário, né? Eles têm um treinamento. Não, a amostra que a gente tem que receber para pesquisa de sarna e fungo é pelo e crosta no potinho. Mas às vezes você mandou aquilo porque você está suspeitando de um dermatófito. Entendeu? Então, é aquilo. Contato direto com o patologista é a melhor coisa que a gente pode ter. Perfeito. Eu acho que essa foi a última pergunta mesmo. Queria muito agradecer a participação do professor na nossa live. Gente, eu me diverti tanto. Foi ótimo. Foi muito legal. A gente espera o professor na Rural para dar uma aula para a gente de fusão. Voltando, saindo dessa pandemia, minha filha, vamos que vamos. Por favor. A professora até deixou um agradecimento aqui, que é a Cristiane Baldani, que é a nossa professora, tem o Carlos Henrique também. Carlos Henrique estava na minha banca de mestrado. Sério? Que legal. Ele é muito profissional. Ele estava na minha banca de mestrado. Ele adora citologia, ele é o louco da citologia. Então, foi incrível. Aí a gente se aventura junto com ele, mas assim, a gente sempre precisa de uma ajuda. Então, foi muito bom ter esse contato. Tá Contem comigo e eu quero ir visitar sim. Faço questão. Sim, vai lá. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigada pela participação. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo por ter vindo. Até a próxima. Beijão, gente. Agora...